Olá, boa noite. Hoje é 5 de julho, terça-feira. Está no ar o Rede Alto Tietê News. E a gente começa a edição de hoje com um flagrante feito pela nossa equipe de reportagem. Hoje pela manhã houve um tombamento de um caminhão frigorífico com uma carga de carne de porco na subida do viaduto Leon Pfeffer, sentido Parque Maria Helena. O viaduto ficou interditado sentido bairro até o caminhão ser removido. A Polícia Militar e os agentes de trânsito estiveram no local para orientar os motoristas. Segundo informações obtidas no local, apesar do susto, ninguém se machucou. A pista ficou interditada por cerca de 3 horas até o trânsito ser liberado. Hora de economia por aqui. Pelo menos 20 estados já anunciaram a redução do ICMS sobre combustíveis. São Paulo foi o primeiro a fazer a redução do ICMS. No estado, a alíquota caiu de 25% para 18%. Outros estados são Minas Gerais, Goiás, Paraná e Amapá. Eles também anunciaram o corte. As ações procuram atender a lei que limitou o ICMS sobre combustíveis ou a definição do Conselho Nacional de Política Fazendária de que o imposto deve ser calculado sobre a média de preços dos últimos 60 meses. Mas a discussão ainda não terminou. No Congresso, os parlamentares ainda precisam avaliar os vetos da presidência à lei do teto do ICMS. No Supremo Tribunal Federal, governadores questionam a lei do teto e a lei que determinou a alíquota uniforme em todo o país. Vamos continuar acompanhando essas informações. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas de cursos preparatórios para o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Os cursos vão ser oferecidos em parceria com o Instituto Federal de Itaquaquecetuba entre os meses de agosto e novembro. São 70 vagas divididas em 2 modalidades, presencial com 40 e online com 30. As inscrições elas podem ser feitas até o dia 24 de julho pelo formulário que está aparecendo aqui na sua tela. Então, se você é estudante, olha só que boa oportunidade. E ontem a gente deu a informação sobre o Passe Livre de Suzano. Hoje a gente vai falar lá de Ferraz de Vasconcelos, que também está com inscrições abertas para a renovação do cadastro do programa Unilivre e também para quem quer começar a ter a gratuidade nos ônibus. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Ferraz e as inscrições vão até o dia 8 de julho. Este projeto permite aos estudantes universitários usarem de graça o transporte público. Para participar do programa, os interessados devem morar na cidade ou trabalhar a pelo menos 1,5 km de distância da faculdade ou do ponto de interligação com o transporte público. O estudante precisa estar matriculado, frequentando direitinho a universidade. Mais informações pelo 4674-4000. E no próximo bloco a gente fala sobre o Julho Verde, uma campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. E ainda eu trago as informações sobre a previsão do tempo. Já já eu volto. Esse recado é para você que procura requinte, bom gosto, conforto e qualidade. Eu estou falando da Leia Fashion. Aqui você tem moda, festa, plus size, social e casual, vestindo a mulher da cabeça aos pés. A grande pegada aqui na Leia Fashion é o respeito ao teu corpo, porque ela não está preocupada em se vestir só com o que é tendência no momento, mas sim respeitar o teu gosto e aliar a moda ao respeito ao corpo. Precisa de vestido, calça, saia, camiseta, bermuda, conjuntos e muitas cores? Aqui tem! E para completar, você ainda encontra calçados, bolsas, acessórios e até vale presente para dar para alguém especial. E para facilitar, você pode ver as novidades da Leia Fashion lá no Instagram. Se você gostar de alguma coisa, entre em contato pelo WhatsApp, porque a entrega é para todo o Brasil. Leia Fashion, vestindo mulheres reais.
óculos é aqui no Mercadão dos Óculos. E por aqui, ofertas imperdíveis que você não pode perder. Tá duvidando? Vou te provar isso agora. Na compra de um óculos de sol, o segundo você ganha 50% de desconto. Isso sem contar que no mês de junho tem a promoção lente em dobro. Comprando uma, ganha outra. O Mercadão dos Óculos é uma das maiores redes de óticas de todo o Brasil. E essa que eu estou aqui hoje fica bem no centro de Suzano. Sabe aonde? Na rua Benjamin Constant, 935. E sabe o que é melhor? Aqui tem estacionamento conveniado e você não vai passar estresse na hora de estacionar o seu carro. Então fica o meu convite. Venha conhecer o Mercadão dos Óculos que fica aqui, em Suzano. E julho também é conhecido como o mês de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Por ano, de acordo com a Secamargo, que é referência no assunto, 700 mil novos casos são diagnosticados em todo o mundo. E nós conversamos com um especialista de lá sobre esse assunto. Confira aí. Esse mês é o mês de conscientização, né, desse câncer de cabeça e pescoço. Por que é tão importante as pessoas conhecerem sobre esse assunto? Então vamos lá. Bom, obrigado primeiro pela oportunidade aí da gente estar divulgando o Julho Verde, como você mesmo comentou. Então, o Julho Verde é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço e ele é extremamente importante, pois a partir do momento que a população esteja consciente da possibilidade desses tipos de câncer, dos sintomas que esses tipos de câncer podem apresentar e, consequentemente, busque um atendimento médico de maneira precoce, vai ser possível a gente fazer diagnósticos mais precoces, consequentemente com maiores chances de cura. Então, o mote da campanha gira em duas frentes. Primeiro, essa conscientização para o diagnóstico precoce, né? Então, buscar atendimento frente a qualquer sinal e sintoma suspeito, e ao mesmo tempo também uma conscientização e uma educação em relação aos principais fatores de risco, na tentativa de evitá-los e, consequentemente, evitar o surgimento do câncer. Então, aqui a gente está falando, do ponto de vista mais técnico, tanto de prevenção primária, que é realmente evitar o surgimento da doença, quanto de prevenção secundária, que é diagnosticá-la de maneira precoce, possibilitando tratamentos menos agressivos e com maiores chances de cura. E quais são os sintomas, doutor? Então vamos lá, câncer de cabeça e pescoço, então vai englobar uma série de cânceres que podem surgir nessa região, com exceção do cérebro, que é uma outra área da oncologia, mas aí a gente está falando desde tumores da região da tireoide, tumores de região de glândulas salivares e do que a gente chama de vias aerodigestivas superiores, que é toda a mucosa da região da boca, da garganta, do nariz, da nasofaringe, etc. Os principais sintomas aí, então, vão variar de acordo com cada tipo de câncer, mas o que a gente está chamando bastante atenção nessa campanha vão ser feridas ou lesões na região da boca, da garganta que não cicatrizam, dores de garganta persistentes, pelo menos por mais de 2 semanas, a mesma coisa, lesões que não cicatrizam pelo menos por 2 semanas, rouquidão, não explicada e persistente também, pelo menos 2 semanas, surgimento de qualquer nódulo na região cervical, na região facial. Então, tumores de tireoide, por exemplo, podem se manifestar com pequenos nódulos na região cervical que podem ser notados. Outros tumores de cabeça e pescoço também podem se manifestar com ínguas, então ínguas aí que não melhoram, que não tenham uma explicação. Tudo isso deve levar a população a procurar um atendimento médico especializado para que seja avaliado e descartado ou não o câncer de cabeça e pescoço, e caso diagnosticado, que esse diagnóstico seja feito cedo o possível para possibilitar um tratamento adequado. E ele é causado por algum fator específico? Perfeito. Então, assim, os principais fatores de risco que podem levar ao surgimento de câncer de cabeça e pescoço vão estar relacionados aos cânceres de vias aerodigestivas superiores, né? Então, de boca, cavidade oral, orofaringe, laringe. E, basicamente, hoje em dia, a gente vai ter cigarro e álcool, são fatores de risco clássicos. Eles são sinérgicos, ou seja, um potencializa o risco do outro. Então, fumar traz um risco, beber traz um risco. Quando a gente tem os dois fatores de risco, esse risco é multiplicado, né? Então, pacientes tabagistas devem ter um cuidado redobrado em relação a feridas, lesões em cavidade oral, rouquidão,
dores de garganta persistentes, né? Obviamente, todos os nossos esforços também em campanhas de conscientização para cessação do tabagismo, né? Então, o Brasil é um dos países que tem políticas públicas muito bem estabelecidas, por exemplo, de limitação de propaganda de cigarro, que ajudaram, sim, a diminuir a prevalência do tabagismo. Nesse aspecto, o que a gente tem visto mais recentemente é um aumento da prevalência de tabagismo em jovens. Então, a gente também pretende aí focar em algumas campanhas de conscientização da população mais jovem para evitar o início do hábito do cigarro, né? Porque depois, para a gente não ter que trabalhar posteriormente na cessação. Então, esse seria um dos principais fatores de risco. E um outro fator de risco que vem aumentando a sua incidência nos casos de câncer de cabeça e pescoço, especialmente os tumores de orofaringe, que são aqueles da amígdala e base de língua, da garganta, é a infecção pelo vírus HPV. Então, o vírus HPV ele é mais conhecido e mais famoso pelos pelos cânceres de colo de útero em mulheres, mas ele também é responsável por outros tipos de câncer, por exemplo, os tumores de orofaringe HPV relacionados. Tanto que hoje em dia a campanha de vacinação, por exemplo, no Brasil já é estendida também para meninos, né? Não só meninas se orienta a vacinação, mas também meninos justamente por conta desse risco. Entretanto, na população adulta brasileira, a maioria não foi vacinada, né? E essa vacinação ela é mais efetiva quando feita nos primeiros anos de vida e antes do início de atividade sexual. Então, hoje em dia, a maioria da população adulta ainda está sujeita a ter tido exposição ao vírus do HPV e ao risco de desenvolvimento de tumores HPV relacionados, então também uma atenção redobrada. E o que a gente espera para a prevenção desse tipo de câncer é uma ampliação cada vez maior da cobertura vacinal contra o HPV. E em relação, o senhor falou do diagnóstico precoce, que é muito importante, né? Feito esse diagnóstico, como que é feito o tratamento? Então, também isso vai variar de acordo com o sítio primário, né? De acordo com qual tumor que a gente está lidando. Então, vamos dar o exemplo dos tumores de tireoide, que são bastante frequentes, por exemplo, em mulheres de idade jovem, meia idade. Em geral, o tratamento é a cirurgia da retirada da tireoide, uma cirurgia simples, sem sequelas, né? Tumores de glândula salivar, por exemplo, também que são neoplasias, né? Cânceres um pouco mais raros, geralmente o tratamento baseado em cirurgia. Nos tumores de vias aerodigestivas superiores, então boca, orofaringe, laringe, aí vai depender muito do estágio da doença, né? Então, geralmente, estágios iniciais, diagnóstico precoce, a gente tenta curar com apenas uma modalidade de tratamento, seja ela cirurgia, seja ela radioterapia, que costuma funcionar muito bem para esse tipo de doença. Quando a gente tem doenças mais avançadas, em geral, a gente vai precisar de mais de uma modalidade de tratamento. Então, por exemplo, cirurgia seguida de radioterapia ou radioterapia combinada à quimioterapia para se tentar evitar a cirurgia, né, para conseguir eliminar essa doença sem a necessidade da cirurgia. Mas eu diria que os pilares do tratamento aí vão ser cirurgia, radioterapia e quimioterapia em pacientes selecionados. E, novamente, a grande vantagem da gente fazer um diagnóstico precoce nesse tipo de tumor de cabeça e pescoço, de vias aerodigestivas superiores, não só a gente aumentar as chances de cura, mas, paralelamente, aumentar essas chances com menos tratamento, com tratamentos menos intensos e, consequentemente, com menos efeitos colaterais, com menor risco de eventuais sequelas no futuro. Então, por isso que a gente, durante o Júlio Verde, bate muito nessa tecla da conscientização para permitir o diagnóstico precoce. Em relação ao grau de letalidade, é muito letal esse tipo de câncer? Varia muito. Aí, de novo, a gente está falando de uma gama muito grande de tumores, né? Mas, novamente, como qualquer outro tipo de câncer, o prognóstico, as chances de cura e as chances de sucesso ou insucesso do tratamento vão estar diretamente relacionadas ao estágio, ao diagnóstico. Então, novamente, diagnósticos mais precoces vão permitir tratamentos menos agressivos com altas chances de cura. Em relação à alimentação, tem como as pessoas fazendo uma alimentação mais saudável, isso ajuda, influencia de alguma forma nesse tipo de doença? Sim, né? Então isso já está comprovado para diversos tipos de câncer, que uma alimentação saudável, balanceada,
ela está relacionada à prevenção de diversos tipos de câncer, e os cânceres de cabeça e pescoço não são diferentes. Então, a gente tem alguns estudos, inclusive da nossa instituição, demonstrando isso, principalmente dietas mais saudáveis, prática de atividade física regular. Então, tudo isso está relacionado a uma melhor qualidade de vida e à prevenção de uma série de tipos de câncer, não só os tumores de cabeça e pescoço, e são recomendação para a vida e para todo mundo. Tem mais alguma recomendação, alguma informação importante que o senhor acredite que seja legal a gente passar aqui para o telespectador em relação a esse tipo de câncer, em relação à campanha mesmo de conscientização? Perfeito. Como a gente comentou, eu acho que o principal é isso, é as pessoas e a população geral se conscientizar da existência desses tipos de câncer, dos cânceres de cabeça e pescoço. A nossa ideia é que essa conscientização e o Julho Verde chegue aos patamares, por exemplo, do que a gente tem hoje em dia com o Outubro Rosa, com o Novembro Azul, né, que eu acho que cumprem muito bem o seu papel. Então, a nossa ideia é realmente ampliar esse conhecimento, essa conscientização da população, para que não só evite os fatores de risco, para que não só leve uma vida mais saudável, com hábitos de vida mais saudável, mas também se atente aos principais sintomas, os principais sinais de alerta e busque atendimento médico de maneira precoce, né? Como eu disse, para provavelmente descartar que seja algo, mas que se for algo relacionado a algum tipo de câncer dessa região, que o diagnóstico seja feito de maneira precoce, possibilitando aí tratamentos adequados e com altas taxas de sucesso. Esse é o nono câncer mais comum no Brasil, é isso? Isso, depende muito da estatística. Se a gente for colocar em homens, por exemplo, e juntar, a estatística brasileira ela divide de acordo com sítios primários, né? Então, se a gente pegar em homens, por exemplo, e juntar tumores de cavidade oral e tumores de laringe, que são especificados pelo INCA, ele vai ser o 4º ou 5º câncer mais frequente em homens. E se a gente pegar os tumores de tireoide em mulheres, geralmente está ali entre os 7 principais tipos de câncer. Então, são tumores bastante incidentes na população brasileira e na população mundial. Então, o principal é cuidar da saúde, né, doutor? E qualquer sintoma diferente, procurar um médico, é isso? Exatamente. Qualquer sintoma diferente na região da cabeça e pescoço, persistente, que não tem uma explicação plausível, procurar atendimento médico especializado para que seja avaliado e seja feito um diagnóstico precoce. Tá certo, doutor. Obrigada pelas suas informações, obrigada pela participação aqui com a gente e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Vamos para a previsão do tempo. Os dias têm sido bem parecidos, de bastante sol, sem nuvens no céu. Por isso é bom se hidratar bastante, não é mesmo, gente? E não praticar exercícios das 11 às 4 da tarde, dizem os especialistas. Vamos ver então como fica esta quarta-feira? O dia vai ser bem parecido com hoje, sol o dia todo, sem nuvens, e à noite continua com o tempo aberto. Mínima de 12 em Mogi das Cruzes e máxima de 27 em Arujá. E no próximo bloco tem a apresentação da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes lá em Campos do Jordão. E ainda a Renata Fantarelli já está aqui para trazer várias dicas importantes para você ficar ainda mais elegante quando o assunto são as unhas. Chegou o mais novo lançamento da Matific que vai revolucionar as aulas de matemática na sua escola. Na Matific, os alunos terão uma experiência de aprendizagem imersiva baseada em jogos, para explorar novos conceitos matemáticos, praticar habilidades e se divertir. A Matific é uma solução totalmente adaptável e personalizável, se ajustando automaticamente às necessidades individuais de cada aluno. Para ajudar o educador, nossos jogos desenvolvidos por especialistas estão alinhados à BNCC e os principais livros didáticos. E você, professor, ganha tempo para planejar as suas aulas e acompanhar o progresso dos seus alunos. Além disso, trouxemos uma ferramenta poderosa de avaliação diagnóstica para ajudar a determinar o nível de habilidade de cada aluno. A visão da Matific é proporcionar a cada criança, em cada canto do mundo, uma experiência matemática da mais alta qualidade possível. Aqui no Brasil, são mais de 2 milhões de alunos e 5 mil escolas. Uma história construída com resultados comprovados que só uma plataforma premiada pode entregar.
Vem construir o futuro com a gente. Chegando na sua tela da Rede Auto Tietê, Guto Baby, uma loja de fábrica aqui na região de Suzano. E hoje nós vamos explicar um pouquinho mais para você sobre cada fralda. Começando pela Guto Baby aqui, com barreiras anti-vazamento, gel super absorvente e vários tamanhos. Tem também o absorvente geriátrico Unissex Guto Max, discreto para quem precisa de conforto e discrição no dia a dia. Temos aqui também a Usifral, com gel super absorvente, proteção dia e noite com canais de distribuição que garantem mais conforto para você. E temos também a fralda geriátrica Guto Max, com barreira anti-vazamento em todos os tamanhos, com aloe vera, flocos de gel super absorvente, cobertura filtrante e suave, garantindo maior maciez, ideal para incontinência intensa. Guto Baby, proteção para todas as idades. E para você já ir se programando para curtir o fim de semana, a gente traz 2 dicas hoje. A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes se apresenta no sábado às 11 da manhã no Festival de Inverno lá de Campos do Jordão, sob a regência de Lely Gerson, e a apresentação também conta com o tenor Sérgio Werneck Júnior. Vai ser lá no Parque Capivari. E se você gosta de música sertaneja, nesse fim de semana tem o 2º Festival Cultura Sertaneja lá na Sociedade Ambiental Amigos de Itaiaçupeba. A entrada é de graça e vão ter apresentações de música, passeios guiados pelo projeto Roteiro do Patrimônio, doações de mudas nativas, comidas típicas e muito mais para você. Essa programação faz parte do 13º Festival de Inverno lá da Serra do Itapetí. Chegou a hora de a gente trazer dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli, que está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, Renata. Eu que agradeço estar aqui novamente para poder ajudar várias pessoas com essas dicas simples e importantes, né, Ana? Isso mesmo. E hoje você vai falar sobre unhas, não é isso? Tá preparada? Eu tô. Então vamos falar das unhas, que é algo prático para o dia a dia. Bom, primeiro eu quero falar o seguinte, sabe aquele dia, Ana, que você fala, não consegui fazer as unhas, não sei o que eu vou fazer porque eu tenho um compromisso? Isso acontece sempre, né, Renata? Sempre. E aí que eu tenho 3 dicas muito importantes, Ana. A primeira é o banho de luz. Você já ouviu falar, Ana? Eu já ouvi, mas eu nunca fiz. É maravilhoso, até porque eu estou com um banho de luz na minha unha. Fiz semana passada. Você sai, Ana, da manicure sem perigo de borrar a unha, com um brilho intenso nas unhas. Sabe quando você faz a unha tradicional e você fala, não dá para pegar o cartão, tem que pagar a conta, não posso colocar a mão dentro da bolsa? Eu sempre, quando entro no carro, bato em algum lugar e já estrago uma unha. Então, sempre acontecia isso comigo. Mas depois que eu descobri esse procedimento, é o meu queridinho. Então, o banho de luz eu super indico para quem está aí na telinha, viu? E qual que é o segundo? O segundo é a esmaltação em gel. Ele tem uma durabilidade maior, então esse é maravilhoso também. Então assim, ele é a mesma coisa, você sai sem perigo de borrar, só que esse dura um pouquinho mais, então ele dura até 15 dias. E se não der tempo, por exemplo, tem a reunião, tem que estar com as unhas feitas, ou pelo menos apresentáveis, né? Não deu tempo de eu ir na manicure, qual que é a saída, Renata? Não, olha, eu tenho uma dica maravilhosa. Sabe quando você fala, meu Deus do céu, tenho compromisso, o que eu vou fazer? Esses dias aconteceu comigo, olha, eu não tenho nem vergonha de falar, né, Ana? Vê se pode. Passei um esmalte cintilante. Eu vou falar, é muito importante você ter um esmalte cintilante na cor clara aí na sua casa, por quê? Tô com a unha sem fazer, vai lá, passa o esmalte que vai ficar lindo e seca, Ana, muito rápido mesmo. Questão de 1 minuto até menos. Aquele que tem brilhinho também, Isso. Né, Renata? Olha aí, eu vou até mostrar. Ana, ai gente, meu pé tá daquele jeito, mas olha, eu passei o esmalte cintilante e ele tá aqui, ó. Depois vocês mostram pro pessoal daí da telinha para ver. E olha, foi super rápido para mim e me ajudou muito. Bom, com essas dicas dá para fazer entrevista de emprego, dá para ir para reunião, dá para ir para festa, dá para ir para tudo quanto é lugar e com as unhas perfeitas, né? Com certeza. Então essas dicas, olha, são muito valiosas.
Tá certo, Renata. Obrigada pela sua participação aqui conosco e até a próxima, né? Até a próxima. Muito obrigada, Ana. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. A reapresentação desse jornal é hoje às 11h30. Até mais!